Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans lumen. Solve vinclareis, profer lumen setsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por São Tomás de Aquino, editora Edpro, canal Leconde. Tradução, revisão e notas. Tradução, edição e notas, Paulo Fontanã e Bernardo Veiga. Caros ouvintes, caso gostem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível por qualquer mínima quantia via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprando livros pela lista da Amazon que chegam até mim. Os links estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, seja ofertado para mais gente, ampliando também o meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Questioni disputate le veritate. Décimo terceiro. Pergunta-se se alguém, estando na graça, pode evitar o pecado mortal. E parece que não. Argumentos. Com efeito, ninguém tem necessidade de pedir a Deus aquilo que pode alcançar por si mesmo. Ora, alguém, quando tem necessidade da graça, tem necessidade de pedir a Deus que seja libertado dos pecados futuros. E por isso, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o apóstolo diz, falando aos fiéis e santos, pedimos a Deus, não cometais mal algum. Logo, os que têm graça não podem evitar o pecado.
Além do mais, os que têm graça têm necessidade de dizer a oração dominical. Ora, nessa se pede que o homem persevere sem pecado, segundo a exposição de Cipriano, como narra Agostinho no livro sobre a perseverança. Logo, quem tem a graça não pode evitar por si o pecado mortal. Além do mais, a perseverança é um dom do Espírito Santo. Contudo, ter os dons do Espírito Santo não está no poder de quem tem a graça. Logo, como pertence à perseverança abster-se do pecado mortal até o fim da vida, parece que quem tem a graça não pode evitar o pecado mortal. Além do mais, assim como nada se refere ao ser da natureza, assim também o defeito do pecado se refere ao ser da graça. Ora, a criatura, que segue o ser da natureza dado por Deus, não pode conservar a si mesma no ser da natureza de modo que não caia em nada, a não ser que seja conservada pela mão do Fundador. Logo, alguém que tenha conseguido a graça não pode fazer por si mesmo que não caia no pecado mortal. Ao contrário. É o que se diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Baste-te a minha graça. Ora, não é suficiente se por ela não pudesse evitar o pecado mortal. Logo, pela graça, o homem pode evitar o pecado mortal. Além do mais, isso fica claro pelas palavras do Mestre no livro 2 das Sentenças, onde diz assim: após a reparação, o homem, antes da confirmação, é oprimido pela concupiscência, mas não é vencido. E tem de fato enfermidade no mal, mas graça no bem, de modo que possa pecar pela liberdade e enfermidade, e não possa pecar para a morte por causa da liberdade e da graça que o ajuda. Respondo, dizendo que uma coisa é dizer que possa abster-se do pecado, e outra que possa perseverar até o fim da vida em abstinência de pecado. Com efeito, quando se diz que alguém pode abster-se do pecado, a potência se dirige só em relação à negação, a saber, de modo que alguém possa não pecar. E isso pode fazer qualquer um que esteja na graça, falando do pecado mortal, porque quem tem graça não inere alguma inclinação habitual até o pecado, mas inere melhor nele uma inclinação habitual para evitar o pecado. E por isso, quando algo lhe ocorre sob a razão de pecado mortal, dissente dele pela inclinação habitual, a não ser que se apoie no contrário, seguindo as concupiscências, as quais, porém, ele não tem necessidade de seguir. Ainda que não possa evitar quando algum movimento da concupiscência surja, precedendo totalmente o ato do livre-arbítrio. Assim, portanto, porque não pode fazer com que nenhum movimento da concupiscência não preceda totalmente o ato de livre-arbítrio, não pode evitar todos os pecados veniais. De fato, porque nenhum movimento do livre-arbítrio precede nele a plena deliberação que conduz ao pecado, como a inclinação do hábito, por isso pode evitar todos os pecados mortais. De fato, porque nenhum movimento do livre-arbítrio precede nele a plena deliberação que conduz ao pecado, como por inclinação do hábito, por isso pode evitar todos os pecados mortais. Mas, quando se diz que se pode perseverar até o fim da vida em abstinência do pecado, a potência se dirige a algo afirmativo, a saber, de modo que alguém se ponha em tal estado que o pecado não possa dar-se nele, pois, de outro modo, o homem não poderia perseverar por um ato do livre-arbítrio, a não ser que se fizesse impecável. Contudo, isso não cai sob o poder do livre-arbítrio, porque a virtude motiva que surge não se estende a isso. E por isso, o homem não pode ser a causa de sua perseverança, mas tem necessidade de pedir a perseverança a Deus. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que o apóstolo orava para que não fizesse nenhum mal, enquanto não pudessem perseverar na abstinência do mal,
a não ser com assistência do auxílio divino. Respondo dizendo de modo semelhante ao segundo. Respondo dizendo que a perseverança se diz de dois modos. Com efeito, às vezes, é uma virtude especial. E assim é certo hábito cujo ato é ter um propósito de operar firmemente. E assim tem perseverança todo aquele que tem a graça, ainda que não persevere até o fim. De outro modo, toma-se a perseverança enquanto é certa circunstância da virtude que designa a permanência da virtude até o fim da vida. E assim, a perseverança não está no poder de quem tem graça. Respondo dizendo que, assim como quando falamos da natureza, não excluímos dela essas coisas pelas quais a natureza se conserva no ser, assim, quando falamos da graça, não excluímos a operação divina que conserva a graça no ser, sem a qual alguém não pode persistir nem no ser da natureza, nem no ser da graça.